Ore Efésios 6 antes de dormir e veja o que acontece. Pai amado, antes de fechar os olhos esta noite, eu escolho me colocar diante de Ti. Não porque o dia foi fácil, não porque estou com forças sobrando, não porque tenho tudo resolvido, mas porque reconheço que sem a Tua presença, nem o descanso é verdadeiro. Existem pessoas que deitam o corpo, mas a alma não descansa. Existem pessoas que fecham os olhos, mas a mente continua correndo. Existem pessoas que estão exaustas por fora, mas por dentro ainda estão lutando. E talvez você seja uma dessas pessoas esta noite. Por isso eu venho, Senhor, por mim e por cada coração que está ouvindo essa oração agora. A Tua palavra diz no Salmo 127, versículo 2: É inútil que vocês se levantem cedo e se deitem tarde, comendo o pão ganho com sofrimento, pois Ele concede sono aos que ama. O Senhor concede sono. Não vende, não cobra, não exige perfeição primeiro. Concede, como presente, como graça, como cuidado de Pai. Então eu venho receber essa dádiva esta noite, com mãos abertas e coração humilde, sabendo que sou amado antes de merecer qualquer coisa. Pai, antes de deitar, eu escolho me revestir. Não é tradição, não é ritual, é necessidade, porque a batalha não termina quando o sol se põe. Pelo contrário, é no silêncio da noite que os pensamentos mais pesados tentam chegar. É quando tudo fica quieto que o inimigo tenta falar mais alto. É quando a guarda baixa que as vozes mais mentirosas tentam se instalar. Você já percebeu que de dia consegue até ignorar certas preocupações, mas à noite elas voltam com força total? É porque o inimigo conhece o momento de vulnerabilidade e age exatamente ali. Por isso a tua palavra em Efésios 6, versículo 11, não é sugestão, é instrução. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais ficar firmes contra as ciladas do diabo. Não algumas peças, Senhor. Toda a armadura, completa, firme, ajustada. Eu me revisto agora, completamente, antes de fechar os olhos. Começo pelo cinto da verdade. Envolve minha mente, Pai. Porque durante o dia entraram mentiras que eu nem percebi, mentiras sutis, mentiras disfarçadas de pensamento próprio, mentiras que chegaram pela boca de pessoas, mentiras que chegaram pelas circunstâncias, mentiras sobre quem eu sou, mentiras sobre o que o futuro guarda, mentiras sobre se o Senhor ainda está cuidando, mentiras dizendo que aquela situação não tem saída, mentiras dizendo que dessa vez não vai melhorar. Mentiras dizendo que você já perdeu tempo demais para recomeçar. Que o cinto da verdade aperte agora cada pensamento torto que entrou hoje. Que ele organize o que ficou confuso. Que ele separe o que é real do que é a ilusão do inimigo. Que ele expulse toda voz que não vem de ti. O Salmo 119, versículo 105 declara: A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Que a Tua palavra ilumine minha mente antes do sono chegar. Que ela seja mais forte do que qualquer voz contrária. Que ela entre nos cantos mais escuros do meu pensamento e acenda uma luz que o inimigo não consegue apagar. Que ela permaneça viva dentro de mim mesmo quando meus olhos estiverem fechados. Mesmo quando meu consciente descansar. Mesmo quando eu não estiver mais acordado para declará-la. A Tua verdade me guarda mesmo no silêncio. Agora, Pai, veste-me com a couraça da justiça. Porque houve momentos hoje em que o inimigo tentou me condenar. Houve palavras que feriram sem aviso. Houve situações que deixaram marcas que eu ainda estou sentindo. Houve erros que insistem em me lembrar que não sou o suficiente. Houve falhas que eu carrego com vergonha que o Senhor nunca pediu que eu carregasse. E às vezes o maior peso que levamos para a cama não é o cansaço do corpo, é o peso da culpa, é o peso da vergonha, é o peso de achar que decepcionamos a Deus mais uma vez. Mas eu não aceito condenação esta noite. Romanos 8, versículo 1, declara com clareza: Portanto, agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Não um pouco. Não dependendo do erro. Nenhuma. Eu recebo a justiça que vem de Cristo, não a que eu conquistei com esforço próprio. A que foi dada a mim gratuitamente por graça. E o Salmo 103, versículos 12 e 13 confirma:
Assim como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afastou de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Como o Oriente está longe do Ocidente. Não existe distância maior na linguagem humana para descrever separação. É assim que o Senhor afastou os meus erros de mim, infinitamente longe, irrecuperável para o inimigo, irreversível pela acusação. Então eu deito esta noite sem culpa, perdoado, limpo, restaurado, não porque mereço, porque o Senhor é misericordioso e o seu amor nunca falha. Calça meus pés, Senhor, com o evangelho da paz. Porque a ansiedade tentou me acompanhar o dia inteiro. Ela esteve no trabalho, esteve nas conversas difíceis, esteve nas decisões que ainda não têm resposta, esteve nos silêncios constrangedores, esteve nas notícias que eu não queria receber. E agora ela quer entrar comigo na cama, quer deitar do meu lado, quer permanecer enquanto eu tento descansar. Mas eu não deixo. O Salmo 4, versículo 8 declara: Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Não é o silêncio do quarto que me dá paz. Não é a ausência de problemas. Não é ter todas as respostas antes de dormir. É a tua presença, Senhor. Só a tua presença. Que a paz que excede todo o entendimento invada este ambiente agora. Que ela entre pelos cantos deste quarto. Que ela cubra cada pensamento que ainda tenta circular sem parar. Que ela desacelere este coração que ficou acelerado demais durante o dia. Que ela governe minha mente antes que o sono chegue. Paz que não depende de circunstâncias. Paz que não precisa de explicação. Paz que o mundo não dá e o mundo não tira. Essa paz eu declaro sobre mim e sobre cada pessoa que está ouvindo essa oração agora. Pai, eu tomo agora o escudo da fé. Com ele eu apago todos os dardos inflamados do inimigo. Pensamentos de fracasso que chegaram hoje. Memórias dolorosas que voltam quando tudo fica quieto. Medos sobre o amanhã que ainda não chegou. Palavras que me disseram que eu não sou capaz. Situações do passado que insistem em me visitar de noite. Comparações que me fazem sentir que estou ficando para trás. Dúvidas sobre se o Senhor realmente vai agir na minha situação. Pela fé, eu declaro que nenhum dardo encontra alvo esta noite. O Salmo 91, versículos 4 e 5 me sustenta. Ele te cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas encontrarás refúgio. Não temerás o terror da noite, nem a flecha que voa de dia. Não temerás o terror da noite. Não é promessa condicional. É declaração absoluta. Estou coberto. Estou guardado. Estou debaixo das asas do Deus Altíssimo. E debaixo dessas asas nenhum dardo chega. Nenhum terror permanece. Nenhum medo encontra morada. Coloca sobre minha cabeça o capacete da salvação. Guarda minha mente, Senhor. Protege meus sonhos, cobre meu subconsciente, sela meu pensamento com a certeza da tua salvação. Porque há pensamentos que entram quando a guarda baixa. Há imagens que tentam perturbar o descanso. Há vozes que tentam se instalar quando a consciência está adormecida. Há medos que se tornam maiores no escuro do que eram durante o dia. Que o capacete da salvação cubra tudo isso. Que minha mente descanse na certeza inabalável de que sou salvo, guardado, sustentado e amado. O Salmo 121, versículos 3 e 4 declara: Ele não deixará que o teu pé escorregue, aquele que te guarda não dormirá. De fato, não dormirá, nem cochilará o guarda de Israel. Que alívio profundo, Pai! Enquanto eu durmo, o Senhor está acordado. Enquanto meus olhos se fecham, os teus permanecem abertos sobre mim. Enquanto meu corpo descansa, a tua vigilância não para nem por um segundo. Enquanto minha mente desliga, o teu cuidado continua ativo. Eu posso descansar de verdade. Não de forma ingênua, de forma confiante, porque quem me guarda nunca dorme. E eu seguro firmemente a espada do Espírito, que é a tua palavra. Mesmo em silêncio, mesmo antes de dormir, mesmo sem pronunciar uma única sílaba, a tua palavra continua viva, ativa e poderosa. Hebreus 4, versículo 12 confirma:
Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela corta toda a opressão que tenta se instalar. Ela desfaz toda a armadilha preparada para a madrugada. Ela estabelece luz onde antes havia escuridão. Ela permanece operando mesmo quando eu já estiver dormindo. Que a tua palavra seja minha defesa constante esta noite. Que ela trabalhe no invisível enquanto o meu corpo repousa no visível. Que ela corte toda a corrente que tenta me prender durante o sono. Que ela liberte o que precisa ser liberto antes que o dia amanheça. Senhor, agora eu entrego o dia que passou. Cada conversa difícil que ficou sem resolução. Cada decisão que ainda pesa na consciência. Cada situação que tentei controlar e não consegui. Cada pessoa que eu não soube como ajudar. Cada momento em que falhei comigo mesmo. Cada expectativa que não foi correspondida. Cada plano que não saiu como eu esperava. Eu coloco tudo aos teus pés antes de dormir. Não quero levar para o travesseiro aquilo que o Senhor pode resolver enquanto eu descanso. Não quero acordar amanhã com o mesmo peso que devia ter ficado aqui. Porque o Salmo 55, versículo 22 diz: Lança sobre o Senhor o teu fardo, e ele te susterá. Então eu lanço, Senhor, com decisão, com confiança, com a certeza de que tuas mãos são mais capazes do que as minhas. Não seguro mais, não controlo mais, não carrego mais. Tudo que hoje ficou sem resposta, eu entrego. Tudo que hoje doeu sem motivo aparente, eu entrego. Tudo que hoje pesou mais do que devia, eu entrego. Tudo que hoje não entendi, eu entrego. Eu lanço. E o Senhor sustenta. Pai, eu oro agora pelas pessoas que estão tentando dormir, mas não conseguem. Pela pessoa que está com o coração acelerado sem saber por quê. Pela pessoa que está com medo de um amanhã que ainda não chegou. Pela pessoa que está chorando no travesseiro para não acordar ninguém. Pela pessoa que está exausta, mas a mente não para de trabalhar. Pela pessoa que está sozinha e sente que não tem com quem dividir o peso. Pela pessoa que está com medo de fechar os olhos porque os pensamentos ficam mais altos no escuro. Que o Senhor alcance cada uma delas agora. Que esta oração chegue como um abraço espiritual exatamente onde nenhuma palavra humana consegue chegar. O Salmo 34, versículo 18 declara: O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Não dos perfeitos, não dos que têm a teologia toda certa, não dos que nunca duvidaram, dos quebrantados, dos abatidos, dos que não têm mais força para fingir que está tudo bem. Se o seu coração está partido esta noite, você está exatamente no lugar onde Deus mais se aproxima. Não se afasta. Se aproxima. Senhor, guarda também minha família. Os que estão sob o mesmo teto. Os que estão em outras cidades. Os que estão distantes, mas moram dentro do meu coração. Os que estão passando por batalhas que eu nem sei. Os que precisam de proteção que só o Senhor pode dar. Que a mesma armadura que me cobre, cubra cada um deles. Que os teus anjos acampem ao redor desta casa como muralha invisível. Que nenhum mal se aproxime, que nenhuma notícia ruim nos surpreenda nesta noite. Que nenhuma estratégia do inimigo avance sobre quem eu amo. O Salmo 91, versículo 11 promete: Pois ele ordenará que os seus anjos te guardem em todos os teus caminhos. Em todos os caminhos. Não só nos caminhos que eu conheço. Não só nas situações que estou vendo. Em todos. Eu recebo essa promessa agora. Para mim e para cada pessoa que carrego no coração. Pai, se durante este dia palavras duras me atingiram, eu coloco essas palavras diante de ti agora. Palavras de rejeição, palavras de desprezo, palavras que duvidaram da minha capacidade, palavras que feriram sem pedir licença, palavras que eu repeti para mim mesmo e não devia ter repetido. Não quero dormir com elas enraizadas dentro de mim. Não quero que elas trabalhem no meu interior enquanto eu descanso. Não quero acordar amanhã com feridas que o Senhor poderia ter curado esta noite. Lava meu interior, Pai. Acalma o que ficou agitado. Cura o que ficou ferido. Silencia toda voz que não vem de ti. Que apenas a tua voz permaneça, suave e firme.
dizendo o que o Salmo 139, versículos 13 e 14 confirma. Pois foste tu que criaste o meu íntimo, tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou por ter sido tão admiravelmente formado. Admiravelmente formado, não acidentalmente, não insuficientemente, admiravelmente. Que essa verdade seja mais alta esta noite do que qualquer palavra que tentou me diminuir. Senhor, guarda também meus sonhos. Não deixa que o inimigo use o tempo do meu sono para me perturbar. Não deixa que imagens perturbadoras encontrem acesso. Não deixa que pesadelos roubem o descanso que o Senhor preparou para mim. O Salmo 16, versículo 7 diz: Bendirei ao Senhor, que me aconselha. Até de noite me instruem os meus sentimentos mais íntimos. Que se houver instrução vindo do Senhor durante a noite, que ela chegue com clareza e paz. Que se houver direção sendo dada enquanto eu durmo, que seja suave e segura. Que meu sono seja restaurador em todos os sentidos, corpo restaurado, mente restaurada, alma restaurada. Que eu acorde amanhã diferente de como me deitei hoje, mais leve, mais claro, mais forte, mais cheio da tua presença. Pai, eu entrego também o amanhã, as decisões que ainda precisam ser tomadas, as conversas que ainda precisam acontecer, os caminhos que ainda não estão claros, as respostas que parecem demorar mais do que eu aguento esperar, as situações que dependem de pessoas que não estão no meu controle, os planos que dependem de providências que só o Senhor pode mover. O Salmo 37, versículo 5 declara: Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele agirá. Ele agirá. Não talvez. Não se eu merecer. Não se eu insistir o suficiente. Ele agirá. Porque é fiel. Porque é bom. Porque o que ele começou, ele termina. Então eu entrego o amanhã esta noite. Não com ansiedade, com confiança profunda. Porque o Deus que cuida desta noite já foi ao meu amanhã e voltou. Ele já está lá. Ele já preparou o que meus olhos ainda não conseguem ver. Ele já organizou o que minha mente ainda não consegue compreender. Ele já alinhou o que parecia impossível de alinhar. Eu não preciso antecipar preocupações. O amanhã está nas mãos mais seguras que existem. Senhor, eu também descanso da tentativa de controlar tudo, porque uma das maiores fontes de exaustão não é o trabalho. É a tentativa de controlar o que não está nas nossas mãos. Eu tentei controlar pessoas, tentei controlar resultados, tentei controlar o tempo das respostas, tentei controlar como as coisas iam acontecer, e me esgotei tentando. Mas o Salmo 46, versículo 10, diz com uma simplicidade que corta fundo: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Para, aquieta. Sabe que eu sou Deus. Não você, não a situação, não o inimigo. Eu sou Deus. E o que está nas minhas mãos não precisa estar nas suas. Então, esta noite, eu paro de tentar sustentar o que só o Senhor pode sustentar. Eu paro de tentar resolver o que só o Senhor pode resolver. Eu paro de tentar controlar o que nunca esteve no meu controle. E eu descanso, de verdade, com permissão, com paz. Pai amado, enquanto o sono chega, enquanto o corpo relaxa, enquanto o coração desacelera, enquanto o silêncio da noite se aprofunda ao redor, eu continuo confiando. Não porque tudo está resolvido, não porque entendi tudo o que aconteceu hoje, não porque não tenho mais perguntas sem resposta, mas porque sei quem cuida de tudo. Cada respiração desta noite é um ato de fé. Cada batida do meu coração é um lembrete de que o Senhor me sustenta. Cada minuto desta madrugada está nas tuas mãos. E o Salmo 16, versículo 11, me lembra onde está a plenitude real. Tu me farás ver o caminho da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. Não meia alegria. Não alegria passageira que depende das circunstâncias. Plenitude. É nessa presença que eu descanso esta noite. Não na ausência de problemas. Na tua presença. Então eu declaro antes de fechar os olhos: estou protegido pela armadura completa de Deus. Estou guardado pelos anjos que o Senhor enviou. Estou coberto pelo sangue precioso de Jesus. Estou sustentado pela palavra viva e poderosa.
Estou em paz porque o Senhor governa esta noite. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Nenhuma palavra de maldição terá efeito sobre minha vida. Nenhum sonho perturbador terá permissão para se manifestar. Nenhum ataque espiritual encontrará brecha enquanto eu descanso. Nenhum terror da noite chegará até mim. Porque o Senhor é o meu pastor. Porque o Senhor é o meu guardião. Porque o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. E como declara o Salmo 23, versículos 4 e 6. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Tu estás comigo esta noite. Tu estás comigo neste quarto. Tu estás comigo neste silêncio. Tu estás comigo em cada pensamento que ainda tenta circular. Tu estás comigo em cada medo que ainda tenta permanecer. E a tua bondade e misericórdia me seguem. Não me abandonam. Me seguem. Isso é suficiente. Isso é mais do que suficiente. Boa noite, Senhor. Eu descanso em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração tocou você esta noite, escreve nos comentários: Estou guardado. Não é apenas uma frase. É uma declaração de fé antes de dormir. E se alguém que você conhece está passando por noites difíceis, envia esse vídeo agora. Porque às vezes o descanso de alguém começa com um simples envio. Boa noite. Deus guarda você.